Opa, peraí. Como você tá? Ai, tô bem. Deixa eu tentar achar um jeitinho aqui. Eu queria mostrar a máquina da minha avó. Que eu pus você trouxe a máquina? Trouxe. Que legal. Ainda de pedal, Aí eu tive que... Minha infância. O móvel tava com cupim, tive que tirar ele, deixar por lá, jogar fora e vamos ver o que eu vou fazer. Levei para manutenção, mas ainda não decidi. Eu adoro a roda, por onde passa a correia. Eu adoro aquilo. E o seu pedal é aquele pedalzão de ferro fundido? Esse mesmo. Eu amo aquilo. Esse mesmo. Ai. Muito bem. Então foi bem de viagem, deu tudo certo? Deu tudo certo. Olha só, né? Eu tô parecendo uma coisa, porque eu fui colocando uma roupa em cima da outra, nem tomei banho ainda, porque estou nessa correria da faxina, da residência, e tá esfriando de um tanto, e aqui tá tudo aberto. Eu fui catando uma roupa, já tinha uma blusa de lã aqui, ó. Aí coloquei outra em cima. Lá em São Paulo eu tava assim. Mais um negocinho no colo. Lá em São Paulo eu tava assim. Mas e aí tá quentinho? Tá. Hoje esfriou mais, mas ontem uma blusinha fina assim, sabe? Blusinha. À noite já deu conta. Mas em frio mesmo eu passei em São Paulo. Muito bem, querida. Então, olha só. Eu separei umas coisas, achei que a gente podia conversar um pouco, sem muita preocupação, tipo um esquenta. Pode ser assim? Pode ser. Para a gente deixar as ideias fluírem a respeito disso. Tá bom? Tá bom. Então, vou começar com a vinheta, não é? Sim. Então, peraí que eu tenho papelzinho novo, estou mudando o jeitinho que eu entro, acrescentei o nosso diferencial, agora eu falo. Estou aqui em nosso canal de estudo e pesquisa. É preciso deixar isso muito marcado, não é? Eu vi que você mudou, acho que na residência artífice eu comecei a reparar que você tem feito essa nova abertura. Tenho feito assim. É difícil porque eu vou no automático. Sim. É difícil quando eu tenho que gravar também lá para o Paz e Bem, porque lá eu tenho que fazer outra coisa. Enfim, mas vamos lá. Puxa vida. Já estou aqui há tanto tempo que até acabou o chá, mas dá. E você acabou assistindo o nosso último esconderijo? Eu dei tanta risada com aquele esconderijo. Não, ainda não. Nossa, mas eu dei demais risada. Fazia tempo que a gente tinha gravado, né? A Patrícia me chamou para falar que ela assistiu e que riu muito também. Muito bem. Então, bora lá. Eu já ia clicar em concluir gravação. Ó, para 5. Depois fiquei 1 hora de reunião da residência artífice e agora estou aqui. Tá, me deixa falar demais, porque quando eu estou cansada, eu sou muito tagarela, tá bom? Hoje tem gato. Deixa eu te mostrar o que saiu do armário também, ó. Que legal! A minha também fica aqui. Ele tá numa carência, ele mia o dia inteiro. Mas é porque você foi viajar, você levou ele? Não, ele ficou. Você tem uma vizinha que cuida? Tenho. Tem uma amiga que vem aqui cuidar. Nossa, gato sozinho fica muito carente. Nossa, mas não... E agora ele tá sem a irmã, né? Então eu acho que ele sentiu mesmo agora. Tudo bem, não tem problema. A gente faz internet de quintal, ninguém pode queixar, a gente avisa sempre que é assim. Vou tentar ficar aqui mais para cá, para aparecer minha boniteza. Tá bom.
Então, bora lá, tá? Tá bom. Já ia clicar no concluir gravação de novo. Que luta! Não é nada com Lacan, tá bom? É só porque quando eu falo vamos lá nos outros canais, nas outras gravações, é que eu vou começar a gravar, é no mesmo botão. Ai, ai. Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui no nosso canal de estudo e pesquisa, num ativismo delicado a produzir conhecimento por uma estética da vida viva. E hoje, para quê? Para a nosso, como é que chama isso? Podcast! Do meu esconderijo para o seu. Ai, com quem? Com ela, Luciana Aguilar, direto da praia, e eu da montanha. Ela com um pouquinho de calor, eu com muito frio. Como você está, querida? Bem, Nina, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Não sei. Contanto que seja bom, tanto faz. Contanto que seja bom para todos nós, para todas nós. Lu, então, olha só, você conta ou eu conto? Conta você. Bem, acho que a gente pode fazer a apresentação. Eu preparei 2 vídeos do que eu quero trazer, mas eu não sei ainda como. Quero ir no fluxo, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, vou colocar aqui para a gente trazer. Eu adorei essa capa, porque o nome é O Prêmio é o Fazer, e ela é toda dourada, então eu achei que ela já premia tudo aqui. E aí, o título desse nosso 5º episódio é O Prêmio é Fazer. Eu não tive muito tempo para pensar nessa frase, mas coloquei assim mesmo. Concorrer ao prêmio pode ser uma alavanca. É nesse espírito que eu queria que a gente pensasse. Antes de avançar, eu vou ler, ou você lê? Eu estou com ele aberto aqui, a nossa carta. Explicar o que é. Você quer explicar o que é e eu leio a carta? Posso ler também. Tá, então faz as duas coisas. Tá, eu vou tentar e aí você me interrompe se eu esquecer de alguma coisa. Então, assim, a gente foi convidada a participar, então, de um concurso, um prêmio, né, de escrita. Então, não é prêmio, não é concurso e não é de escrita. Vamos em frente. Você vai falando e eu vou. É importante isso, sabe por quê? Porque a gente vai tomando posse. É a primeira vez que nós duas vamos conversar sobre esse assunto. Sim. Então, sim, é a primeira vez. É a primeira vez e assim, ainda as coisas não estão no lugar. E esse nosso encontro aqui é justamente para colocar no lugar. Então, não é um concurso e não é de escrita. Nós fomos convidadas pela Universidade Federal de Juiz de Fora a apresentar a nossa obra, o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, para um prêmio que é, como é que é o nome, Lu? Peter Murani. Murani, será que é assim que fala? Mas sabe o que a gente pode fazer também para aprender a falar?
pegar alguma coisa da internet, que eles devem ter alguma coisa institucional, algo assim, que nos ajude a encorpar esse lugar. Esse nome, né? Para mim é bem distante. Né? Porque é um lugar, é um tipo de instituição, é um tipo de gente, que eles têm um vocabulário próprio. A gente a Lu deu como é que chama quando a gente, stalkeadas. Uma stalkeada no último prêmio de educação, e eu fiquei em choque, porque parece que eu revivi uma última vida, né? Na entrega do prêmio, não, né, desmerecendo quem gosta, enfim, mas eram mulheres, todas muito bem vestidas, com saltos muito altos e taierzinhos, coisas que eu já não faço parte há algum tempo, então eu não cheguei nem a ver o discurso, enfim. Ó, se a gente ganhar, eu vou de cadeira de rodas e você vai de bengala. E ninguém pode reclamar. Mas eu acho que eu não vou de preto, Nina. Já temos aí um artifício. Ai, mas vamos em frente. Vamos parar de enrolar e traz para nós. Então, olha só. É um prêmio em várias áreas. A cada 4 anos é educação. Sim. O programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Juiz de Fora achou que o meu perfil, aquilo que eu faço, Lu junto comigo, aí eu convidei a Lu, combinava com o prêmio e nos enviou, então, todas as informações que a Lu vai mostrar para a gente. E a gente teve que fazer um exercício muito forte de escrever os motivos, justificar. A justificativa, isso. Justificar o porquê que o PPGE e a pró-reitoria de pós-graduação iria nos indicar para o prêmio. Então, nós somos indicadas pela Universidade Federal de Juiz de Fora através da pró-reitoria, a PROP, pró-reitoria de pós-graduação, acho que é isso mesmo. Bem, fizemos isso, a Lu vai ler para nós o que a gente escreveu, decidimos o que a gente ia apresentar, colocamos isso tudo até sair a justificativa, mandamos os dados para o PPGE fez a sua seleção, a partir da seleção enviou para a pró-reitoria, a pró-reitoria aprovou, indicou, escreveu a carta, e aí nós estamos com a carta, e a partir disso temos um longo trabalho, um intenso trabalho, em curto tempo, até meados de setembro, para escrever, então, um projeto disso que a Lu vai trazer para nós. Você acha que eu já leio agora a carta, Nina? Acho que pode. Tá. Então tá. Lê tudo, cabeçalho, tudo. Tá. Então, a Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Na unidade Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Então, um trabalho indicado, título do trabalho, de fiar a escrita ao ateliê de educação. O que pode uma tese na promoção profissional e acadêmica de mulheres maduras. Autora, Ana Lígia Vieira Chil da Veiga. E aí, a justificativa de indicação do trabalho. A partir de sua tese de doutorado em educação, defendida junto ao programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, orientada pela professora doutora Sônia Maria Clareto, do grupo de pesquisas da Faculdade de Educação, Ana Lígia Vieira Chil da Veiga,
construir um modo de estar profissionalmente no mundo através das artes manuais e da escrita, e apoiar outras mulheres maduras a fazê-lo. São 4 pós-graduações lato sensu, 32 livros editados, 4 congressos com anais publicados, diversos capítulos de livros, simpósios, seminários, cursos, oficinas, festival, fórum, grupo de estudos, blogs, sites e encontros promovidos pelo Nina Veiga Atelier de Educação nos últimos 10 anos. O trabalho integra os fundamentos teóricos e práticos consolidados na tese Fiar a Escrita, Políticas de Narratividade, Exercícios e Experimentações entre Arte Manual e Escrita Acadêmica, um modo de existir em educações inspirado numa antroposofia da emanência, de 2015. E promove pesquisas e escritos entre filosofias, artes e ciências, a habitar o território da casa e seu cotidiano. Amplia a visibilidade e legitima as artes manuais e seus fazeres mínimos e necessários na artistagem da vida mesma, junto à academia e ao mercado de trabalho. O devir mulher da escrita como modo de existir permite a expressividade dos processos e a repercussão das atividades junto ao público. Ações empreendedoras a produzir conhecimento por uma estética da vida viva, na composição de redes afetivas e efetivas, de aperfeiçoamento profissional e colaboração entre mulheres maduras. Sendo assim, consideramos justificada a indicação desta instituição para que o trabalho de fiar a escrita ao ateliê de educação, o que pode uma tese na promoção profissional e acadêmica de mulheres maduras, concorra ao Prêmio Peter Murani 2026 Educação. E aí quem assina é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Nossa, um orgulho! É uma coisa, já deu. Então, eu acho que aí a gente precisa começar a falar. Primeira coisa, para criar esses pequenos parágrafos da justificativa, uma revolução em mim se deu. Então, precisei já começar a traçar uma perspectiva, uma diagonal de tudo que eu tenho feito. Isso juntou com o curso da Vida Beguine, que é o meu curso mais autoral, que eu estava preparando, editando para a pós-graduação Artes Manuais para Educação, tudo junto, fazendo isso, fazendo aquilo e preparando a residência artífice, que é justamente isso que eu faço, essa residência artífice, que é essa promoção de mulheres maduras a fazer aquilo que as move. E aí hoje foi tão interessante que a gente estava com esse encontro marcado para a gravação e uma das mulheres falou assim para mim que eu achei... Ela disse assim, ela falou, eu fiz a postagem dela no Instagram, do trabalho dela, tal, e ela falou, uma mulher potencializando outras mulheres. Eu acho que é isso, Lu. É isso. Ela sintetizou, estava no ar, sabe? Ela sintetizou. Quando eu li aquilo, eu falei assim, pronto, ganhamos! Falando em prêmios, o primeiro prêmio, 100 mil, o segundo prêmio, 30 mil, e o terceiro prêmio, 20 mil, divididos igualmente entre Luciana Aguilar e eu. Mas aí, sempre que eu estou mexendo com esse assunto, eu falo, puxa, mas seria maravilhoso esse dinheiro. Com certeza. E eu queria contar, né, você estava no seu processo... eu não sei o seu. E eu estava num processo cuidando, como cuidadora, de uma recuperação cirúrgica da minha mãe. Então, eu estava totalmente dentro da casa, cuidando de uma pessoa adulta, madura, que ficou, né? Aí eu fiquei 20 dias com ela tá bem, enfim, recuperação de cirurgia.
mas uma pessoa totalmente ativa que estava impossibilitada de ser ativa. Então, foi um atrito complexo, assim, foi difícil. E frequentando, porque a gente resolveu fazer um recorte, né, Lu? Sim. Frequentando justamente esse lugar da mulher madura, que muitas vezes já teve uma profissão corporativa, já esteve no mercado de trabalho, ou resolveu sair, ou se aposentou. Se teve filhos, esses filhos já estão encaminhados. Seria uma outra virada. Claro que num mundo magnífico, onde as pessoas podem ter uma carreira e ir para Miami, não é? Essa mentalidade, isso não faz sentido. Mas tem uma questão socioeconômica muito forte, que a pessoa hoje, no mundo como ele é, não consegue mais se sustentar a partir de suas aposentadorias, de suas rendas, mesmo uma classe média baixa, média baixíssima, que é a minha. Mas as nossas alunas circulam por aí, a gente quase não tem alunas de classe média alta, elas estão em Miami. Sim. Então, a gente circula por esse lugar de precisar também se sustentar, mas eu tenho a impressão, Lu, não tem mais corpo de continuar fazendo aquilo que sempre fez. Então, a gente está nesse lugar, é um lugar real, não é um lazer, é um lugar real, de necessidades reais, mas talvez a maturidade permita a essas mulheres investir um pouco mais naquilo que elas gostam. E aí eu acho que a gente entra com as artes manuais. Não sei, eu tenho essas... Eu estou pensando um pouco assim, não sei o que você pensa sobre isso. Eu fico pensando que, além do gostar, o que eu percebo nas mulheres que nos cercam, né, nas pós-graduações, a gente tem percebido cada vez mais o lugar da casa, o lugar da educação. E da escrita. E da escrita. E da escrita. E aí, encontrar, né, tantas e tantas histórias envolvendo máquinas de costuras e fazeres manuais, e a gente vai percebendo que, não sei, aí talvez eu esteja trazendo muito para o pessoal, mas estar nesse mundo corporativo fazia pouco sentido para pensar a educação, para pensar um futuro, né? E aí educação não só, sei lá, de crianças, que no meu caso tem ainda uma educação em construção com uma criança, mas a minha própria educação, né? A minha... Educação como modo de existir, como tornar-se o que se é, como building, como o guarda-chuva teórico da tese, do qual a gente está inserido, dessa educação com a gente dentro. E aprender a falar, e aí acho que o exercício agora é esse, né, Nina? Bom, eu aprender a falar e escrever desse contexto, casa, educação e todos os conceitos que estão lá na tese que eu estou estudando desde 2016. Mas eu penso também, sabe, Lu, que a tese é só a alavanca. A gente tem que aprender umas com as outras. Revisitar os TCCs, os livros, buscar nesses lugares que a gente já construiu, olhar para a própria obra, porque você está desde o início. Eu defendi a tese, fiz o FIAR à escrita. Do FIAR à escrita, no meio do FIAR à escrita, surgiu o projeto da pós-graduação Artes Manuais para Educação. Você entrou na primeira turma. Sim. Então, você foi
foi aluna, de aluna passou a equipe, de equipe passou a professora. Essa sua trajetória também é importante no sentido da formação. Você vinha do mundo corporativo mais voltado, próximo à administração, e tornou-se a gestora acadêmica. Então, tudo isso, eu acho que são componentes bem concretos da dinâmica que a gente procura estabelecer no ateliê de educação, que é um pouco distinto de outros lugares que vão buscar profissionais renomados para chamar mais pessoas. Até mesmo as grandes emissoras de televisão, por exemplo, hoje buscam pessoas que tenham seguidores mil, e a gente está fora desse lugar. Isso, na minha perspectiva, é um ponto positivo para nós. Mas eu queria voltar à questão do prêmio. Tá bom. Então, o prêmio é fazer, por quê? Porque por mais que a gente não queira, se alguém falar, você pode ganhar 100 mil, a gente vai querer ganhar, é claro. Mas, ao ganhar, a gente fazer alguma coisa que foque nesse objetivo de ganhar 100 mil, e aí não vai ganhar, provavelmente não, mas não importa, se ganhar, muito bem, mas se não ganhar, se você só focou nisso, você perdeu, não Sim. ganhou. Mas o que a gente está aqui pensando em voz alta, pensando juntas, é daquilo que a gente quer fazer que se torne o próprio prêmio, que é, primeira coisa, uma aula para pós-graduação Artes Manuais para Educação, da qual esse vídeo faz parte, para trazer a questão do edital, porque o edital é de aterrorizar. O tanto de coisa que a gente tem que fazer, elaborar, um projeto mesmo, e um projeto muito rente à carne, porque é aquilo que a gente faz, e que a gente nunca se distanciou. É diferente de fazer um projeto para outra pessoa. Talvez a gente tenha até que ter uma figura de consultoria, a gente ainda vai discutir isso. A outra coisa é esse próprio movimento, colocar em perspectiva. Por exemplo, eu peguei todos os livros, contei os livros, aí fui tirando os livros que eram só de capítulos de livros, deixei, porque eu somava todos. Aí eu fui tirando aqueles que a minha colaboração era só em capítulos, e aí criei outra categoria, livros e capítulos de livros. Isso tudo faz parte de um processo. Você observar o que você fez. Eu já tinha feito um pouco esse movimento, achei interessante. Eu já tinha feito um pouco esse movimento na aula magna do Artes Manuais para Educação. Esse Artes Manuais para Educação está sendo muito interessante para mim, porque ele tem me permitido uma volta, sabe? Porque vai completar 10 anos da primeira turma. Ele está me permitindo isso, sabe? Essa olhada, eu pego os cadernos daquela época, pego os assuntos, e isso vai ser o nosso movimento. E se esse movimento for bem feito, o prêmio vai ser fazê-lo. Não é? Sim. Vai ser também esse sentimento concreto da obra, de a gente olhar para a nossa obra, Lu. Eu acho isso genial. Falei demais, disse que não ia falar muito, mas eu estou tagarelando desde as 5 da tarde, sem parar, então. Lu, quer que eu mostre, então, o que eu preparei? Você preparou alguma outra coisa? Não, eu não preparei, eu cheguei aqui... Tá, assim. Então eu vou colocar aquilo que eu preparei. Então, eu acho que quando a gente tem uma ideia, ou uma tarefa, ou uma pesquisa, tudo que a gente olha te remete a isso. Então, tudo que eu estou escutando, tudo que eu estou lendo, eu estou pensando no prêmio. Como que a gente vai construir o projeto? Eu trouxe primeiro aqui, queria mostrar uma imagem. No domingo, eu estava escutando um vídeo, e o Degar Angel é uma jornalista que faz entrevistas. E ela estava entrevistando uma pessoa assim devagar, sabe?
Mas eu fiquei, porque eu estava fazendo outras coisas, eu fiquei escutando. E aquilo começou a entrar num movimento junto ao prêmio, que eu falei, é isso que eu quero. Essa imagem me interessa. Até o subtítulo, a alavanca, vem desse vídeo. O Célio Turino, ele foi secretário do tempo que o Gil era o ministro da Cultura. E ele é o responsável pelo surgimento dos pontos de cultura. Isso é genial. E ele vai trazer nessa fala que eu separei aqui algumas coisas interessantes para nós. Primeiro, essa visão, matemática e biologia, que a gente já usa, mas não tinha nome, que eu acho que vai ser bom para nós também pensarmos assim. E depois, o tanto que quando ele fala assim, não no recorte que eu separei, mas durante a entrevista que eu aconselho, está aqui na descrição do vídeo. Ele fala assim, quando no serviço público, porque ele é funcionário público de carreira. Então, quando ele é demandado para algum lugar, como ele foi, no caso de pegar a secretaria dentro do Ministério da Cultura, uma delas, ele tem que fazer um projeto muito rápido. Ele tem que fazer um projeto muito rápido, senão o dinheiro vai embora. Essa urgência, e ele fala muito dessa urgência, ele fala muito dessas coisas, isso me interessou muito. E a potência que ele coloca também. Então, vou trazer para a gente escutar. Eu separei, acho que uns 3 minutinhos só de conversa, 3 bloquinhos. Culturais e que tivessem uma abrangência grande em suas comunidades, é isso? É isso, é iluminar aquilo que o povo já faz e potencializar essa relação em rede, né? Então, daí até o nome ponto de cultura, eu consolidei a ideia a partir de um conceito matemático, é matemática mesmo, do Arquimedes, matemático grego de Siracusa, né? Ano 300 antes da nossa era, né? Dá-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo. Então daí eu consolidei o nome, ponto de cultura. Tinha algumas outras origens que a gente exercitou um pouco antes, quando eu trabalhava em Campinas, né? Eu sou de Campinas, então eu trabalhava com ação cultural descentralizada nas comunidades, e em alguns lugares se usou o termo ponto de cultura, mas não exatamente o conceito. O conceito mesmo, ele se consolida a partir do Ministério da Cultura, com o Gil Eu Ministro. tenho falado muito em pontos aqui, mas são os militantes dos anos 60, 70, que marcavam seus encontros, eram pontos, eu também, né? Eram os pontos. É verdade. E alguns que caíam nos pontos, né? Então, aí eu tive que desenvolver rapidamente o projeto, a proposta da cultura viva e do ponto de cultura, que é uma combinação. Ponto de cultura é um conceito matemático e cultura viva é um conceito biológico, e que eles interagem. Por isso que é apresentado assim, ponto de cultura, cultura viva. Mas o sementeiro, então, é isso, são grãos de semente, várias questões, discussão sobre unidade, mas não é unidade, a busca do sentido da unidade também, como matemática, como poética. Lu, a primeira coisa que eu queria trazer da observação desse vídeo é que ele trabalha com conceitos. Então, mesmo com um projeto de ação cultural, ele traz os conceitos. Acho importante, quando a gente fizer o nosso projeto, que a gente também mantenha os conceitos bem próximos. E a gente também tem um conceito biológico que eu jamais tinha pensado numa estética da vida viva como um conceito biológico. E ele é também um conceito biológico. Eu acho que a gente tem esse viés da matemática, a tese, ela é gestada no núcleo de educação matemática, ciências e tecnologia. Então, se a gente tem esse elemento de alavanca, a gente está honrando também esse lugar, essa coisa de ponto.
também... eu tenho até um texto que eu acho que depois, se der tempo, a gente já está com 42 minutos, Lu. Eu trago também, a gente enrolou demais no começo. Uma coisa que ele fala logo no começo, que é iluminar o que o povo já faz, sabe? E essa noção de sementeira. Eu acho que essas qualidades que ele traz do projeto dele, nós temos no nosso, claro, uma proporção mínima, um outro elenco, num outro departamento, mas eu acho que isso funciona para nós. E ele diz, né, iluminar aquilo que o povo já faz e transformar em coletivo. Eu estou assistindo às aulas da Conceição Evaristo, né, sobre escrevivência, e ela está falando dessa escrevivência como a escrita de um coletivo, não é uma escrita única, individual, fechada em si, né, na autoria, na escritora, mas é uma escrita que fala de uma experiência de um coletivo. Então, e aí eu fico pensando como fazer isso num projeto. Olha, eu acho interessante, a gente não precisa fazer isso no projeto, porque nós já fazemos isso na vida real. Porque a gente tem essa questão da noção de unidade. E eu quero trazer um texto do professor Elton Luiz Leite de Souza, que ele vai trazer a questão da unidade que o Célio Turino fala também. Vou trazer o texto, é rapidinho, curtinho. Diz o professor Elton Luiz Leite de Souza: Manuel de Barros define sua poesia como uma estética da ordinariedade. Mas a ordinariedade de que fala Manuel nada tem a ver com o ordinário das coisas éticas e politicamente pequenas. Curiosamente, a ideia de ordinário, olha que interessante a questão matemática, a ideia de ordinário vem da matemática, assim como a noção de extraordinário. Na matemática, os pontos ordinários de um triângulo são os inúmeros e indistintos pontos que ocupam cada um dos lados da figura, ao passo que seus 3 pontos extraordinários ou singulares localizam-se em cada ângulo do triângulo. Em uma reta, por sua vez, os pontos extraordinários são 2, os que ocupam os extremos da linha. Mas a relação entre ordinário e extraordinário mostra toda a sua riqueza quando examinamos o quê? O círculo. Tal figura geométrica parece destituída de pontos extraordinários ou singulares, porque é um círculo, não tem um ponto, uma coisa que se sobressaia. Geralmente se costuma dizer que nossa vida é um círculo, o círculo de nossa vida. Então, estaria o círculo de nossa existência destituído de momentos singulares? Estaria a nossa vida refém do ordinário? Porém, o círculo guarda um segredo. E aí que eu quero chegar onde você estava falando. Tanto na matemática como na vida, qualquer ponto ordinário seu pode metamorfosear-se em um ponto extraordinário. Se por ele passar o quê? Uma tangente. Tangente significa o que toca ou afeta. Eu acho que o ateliê de educação é essa tangente. Na matemática, a tangente é uma linha. Porém, na vida, uma tangente pode ser qualquer coisa que, como linha de fuga, potencialize o sentir e o pensar. Linha de fuga não é fugir de algo, mas fazer fugir algo que estava aprisionado. Toda tangente abre o que está fechado, deixando entrar luz. Olha o que falou o professor. Ilumina o que o povo já faz. Ideia ou ar.
no encontro da tangente da poesia com o círculo da nossa vida, este é tocado e se abre, o suficiente para um pouco de vida de novo entrar. Ai, eu achei um texto assim magnífico. Por quê? Porque o coletivo, ele é pleno de unidades. No final da fala do Célio, ele vai falar das unidades. E é isso que a gente faz. O singular é coletivo. Não tem a ver com essa mentalidade neoliberal do individualismo. Quanto mais a gente investe e acredita no singular de cada uma, mais ela pode estar no coletivo. Compreende? Isso que é tão difícil, os modos de dessubjetivar a maneira como a mentalidade neoliberal nos apequena. Eu fiquei pensando, né, no discurso, assim, sei lá, escolar e principalmente do trabalho, que é o chegar lá em algum lugar, e tenho voltado sempre a esse assunto, eu acho, porque esse chegar lá, ele está sempre sendo colocado como individual. Então, no corporativo tem o chegar lá, o chefe, a gerente, a CEO e tal. Só que quanto mais você chega lá, mais você precisa do apoio do coletivo. Mas as duas ideias, elas não se combinam. Porque o próprio chegar lá já é um aparelho neoliberal que vai descolar um do outro. Sim. Então, eu estou lendo aquele livro Dívida, do David Graeber. Acabei já. Mas, nossa, é genial, porque ele mostra o tanto que esses modos de nós estarmos no mundo a partir desse movimento neoliberal nos afasta uns dos outros. E é um pouco isso que o professor Vladimir Safatli, que é nosso próximo vídeo, vai falar. Desse movimento, e ele vai falar também da escrita, de uma escrita a outra, que eu acho que a gente deve investir nisso. A gente não deve nos apequenar. Se a gente for ganhar alguma coisa, a gente tem que ganhar alguma coisa sendo quem somos. Claro, na justificativa colocamos algumas palavras do meio do Peter Murani. A gente precisa, claro, não precisa fechar, não, nós somos melhores, não sei o quê, esse povo empreendedor. Tudo bem, estamos convivendo com eles estão oferecendo aquilo que eles têm, que é dinheiro. Tudo bem, a gente quer entrar no jogo, mas a gente vai entrar no jogo, vai usar algumas palavras que eles usam, mas manter esse espírito da nossa política de narratividade, da nossa estética da vida viva. Eu acho que a gente precisa fazer isso. Bem, vamos colocar o professor Vladimir Safatli aqui. Infelizmente, não deu para cortar só 3 minutinhos, tem um pouquinho mais. E é sempre muito difícil. Ele está com entrevista com o Átila e a Marino. Com certeza, e por isso que eu insistiria num ponto que me parece importante, que é, a gente vive também uma crise psíquica. Os graus de sofrimento psíquico que nós conhecemos são impressionantemente altos. Né? Só para você ter uma ideia, um dado que eu sempre trago, 13% da população brasileira foi diagnosticada como portadora de transtornos depressivos. 9,7% foi diagnosticada como portadora de transtornos de ansiedade. Isso a gente está falando de diagnóstico, de gente que foi no hospital, procurou atendimento médico, foi diagnosticada. Só aí vai quase 1/4 da população brasileira. Você percebe o nível aterrador, impressionante de sofrimento, né? E é um sofrimento que ele transborda para quem está fora disso também, né? Exatamente. Isso inclui todo mundo que está lá na Cracolândia, fora desse sistema
de trabalho aqui, mas que foi para lá por conta de como isso aqui funciona, e todo mundo que está lá num grupo indígena, não sei onde, com depressão e uma série de outros problemas, um índice de suicídio estratosférico por conta de contaminação de mercúrio no rio, exploração das terras, violência, outras coisas, né? Mesmo quem está à margem e não está escolhendo operar por esses valores também está sofrendo com isso. Né? E a gente ouve isso na clínica, quer dizer, o quanto desse sofrimento está ligado à incapacidade de operar no interior do mundo do trabalho, certo? A incapacidade de operar no interior dos expectativas, dos ideais que foram socialmente desenvolvidos, certo? A maneira, então, que essas pessoas tiveram de compreenderem que, bem, tudo aquilo com o qual ela passa e ela não conseguiu realizar é uma responsabilidade única e exclusiva dela mesma. Né? Ou seja, a incapacidade de você transformar esse sofrimento psíquico em um motor de ação social, certo? De questionamento e de transformação. E, né? Desculpa, se você conseguir transformar, parabéns, você vai conseguir respirar por uma coisa, mas o destino lá na frente também vai te cobrar. Ou seja, tem uma racionalidade. Elas não fazem isso porque elas são inconscientes do que realmente está em jogo, elas não fazem isso porque elas são covardes, não, elas fazem isso porque elas sabem calcular, porque elas sabem que elas vão fazer isso sozinhas, elas não têm uma estrutura por trás para dar sustentação, ou seja, a implosão, mais uma vez, a implosão das relações de solidariedade social produz um sofrimento psíquico brutal nas pessoas. Exato, porque elas vão ter que lidar com situações que elas não conseguem lidar individualmente. E nessa relação social? Não, essa é a sociedade neoliberal. Isso. Assim você consegue entender como uma sociedade consegue fazer as pessoas trabalharem tanto, por tão pouco. Né? Porque elas estão numa situação de medo de uma certa morte social. Porque se você não fizer isso, se você não trabalhar como 3 vezes mais do que seu pai trabalhou, você não vai conseguir chegar ao que ele tinha. Não no sentido do que ele tinha de bens e de posse, mas essa estrutura. Agora virou paga. Entendeu? Então, antes você podia, você tem uma pessoa com quem você pode deixar seu filho, que é uma sua vizinha, mas depois a sua vizinha também pode te deixar o filho, porque você não está trabalhando 14 horas por dia, entendeu? Você tem texto, ela pode deixar num certo tempo, tem alguém que vai ficar na tua casa, tudo isso desaparece por completo. Então, ao desaparecer por completo, o que acontece? Você tem uma intensificação dos regimes de trabalho. Né? Nossa sociedade, ela intensificou os regimes de trabalho. Então, ela não é uma sociedade onde o trabalho virou obsoleto, como dizia nos anos 60. Não, o trabalho vai sair de circulação. Então, as máquinas vão nos substituir, né? Todo esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, você trabalha muito mais do que a geração que te precedeu. Isso a gente tem em todos os estudos, é muito claro. Número de horas de trabalho, intensidade dos regimes de trabalho, tudo isso aumentou. Não tem mais uma família dos Jetsons ou dos Flintstones, onde um pai sustenta uma família inteira. Impossível, completamente impossível. E mais do que isso, exatamente nesse momento, é o momento onde você tem menos tensão da relação entre capital e trabalho. Isso é que eu falo, menos tensão assim. Você já não tem nenhuma grande revolução. Não, você não tem greve geral, você nunca viu. Nos últimos 20, 30 anos nunca existiu. Greve de um dia, né? Coisa que é completamente diferente do que era o processo. Eu diria o seguinte, o desenvolvimento do capitalismo, ele não é dado pelo desenvolvimento tecnológico. Ele é dado pela força das lutas operárias. Porque são as lutas operárias que elas paralisam, porque o capitalismo vai desenvolver tecnologicamente. Desenvolve tecnologia para quê? Para te dar uma vida melhor? Não. É para conseguir aprofundar o processo de produção. Te dar uma vida mais difícil. Mais difícil. Então, por exemplo, quando você já no século XIX, esse pessoal que quebrava a máquina, a gente fala, esse povo doido, né? Que história é essa? Os ludistas, né? Quebram máquinas, não faz sentido nenhum. Não, isso fazia um certo sentido, sim. Né? Que era mais ou menos assim, se você mecaniza aqui, você vai arrebentar o meu trabalho, eu vou virar um apêndice da máquina, eu não quero ser um apêndice de máquina nenhuma, né? Assim, eu quero ter um mínimo de trabalho onde eu possa ter sentido dentro do trabalho, o sentido não é eu ficar apertando uma máquina, né? E mais do que isso, esse processo ele vai concentrar, vai me tirando do processo de produção, eu não vou aceitar isso. Então, quando você tem uma luta operária forte, você você obriga, porque não existe isso, eu vou tirar o trabalho de todo mundo. Se tirar o trabalho de todo mundo, quem vai comprar? Né? Então isso tem um limite. Né? A questão é outra, é fazer você ficar completamente com medo de perder o teu trabalho. Porque aí você vai aceitar qualquer coisa.
Então eu comecei a achar que talvez a coisa mais honesta não fosse propor soluções, fosse partilhar colisões. E que um tempo que fosse capaz de partilhar colisões, de você olhar, você criar essa circulação na qual você permite ao outro que ele possa expor também sua colisão. Que não seja uma coisa assim vergonhosa, que ele tem que esconder, né? Que mostra algum tipo de fraqueza, mostra algum tipo de fragilidade. Não, isso pode ser a nossa força real. Né? Essa consciência coletiva de que há colisões por todos os lados. Então isso aprofunda o problema. Ao aprofundar o problema, você pode ter, de uma certa maneira, uma disposição coletiva diferente para encarar as estruturas que realmente estão paralisando a nossa imaginação social. Estão impedindo a nossa imaginação de efetivamente funcionar. Então daí veio essa ideia do livro. Desculpa, o livro Alfabeto de Colisões. Exatamente. Justamente. Por causa disso. Então são ensaios discutindo os problemas, as colisões. Mesmo tipo de escrita, para mim foi bem diferente, porque eu sou um acadêmico, na verdade. Né? Então eu escrevo como acadêmico, tenho consciência. Eu sou um acadêmico que acabou sendo jogado para a esfera da opinião pública. Né? Mas eu continuei escrevendo como acadêmico. Muitas vezes as pessoas me criticavam por causa disso. Mas a gente quer saber o que você fala, mas ninguém entende os seus livros, né? Não é a sensação que eu tenho na conversa aqui. Então, mas aqui conversa eu consigo, mas os livros eu queria mesmo, que era uma maneira de dizer, não, mas as questões que a universidade trata, elas não são irrelevantes. Era a maneira que eu tinha de tentar fazer isso. E fiz isso durante muito tempo, foram, sei lá, até esse aí, 14 livros, uma coisa assim, né? Que sempre mais ou menos nesse tom. Né? Só que num dado momento eu realmente também comecei a pensar que era hora de tentar outra coisa, né? De também fazer de outra forma. Né? Porque se essas crises que eu descrevi para vocês são reais, então elas estão vinculadas também a um outro tipo de crise, que é aquilo que a gente pode chamar de uma crise epistêmica. Uhum. Nossa época ela é caracterizada também por uma crise epistêmica. Nossas matrizes de saber, elas mostram seus limites, elas mostram seus apagamentos, elas mostram seus silenciamentos, elas, principalmente na área de humanidades, então elas exigem revisões. Nossa forma de pensar, a estrutura do nosso pensamento, né? Ela entra em crise também, porque todos esses processos que a gente estava descrevendo aqui, progresso, desenvolvimento, crescimento, isso eram figuras de uma certa forma de pensamento. Né? Eram figuras de o que a razão produz? Progresso. Né? Essa é a ideia central. Né? Então, ou seja, se tem um problema com a ideia de progresso, talvez tenha problema com a nossa ideia de razão também. Ela precisa ser pensada. Mas se tem um problema com a nossa ideia de razão, talvez a nossa forma de escrita, ela também pede uma certa revisão. Então daí a ideia de fazer um tipo de escrita que é um tipo de escrita em fragmentos, né? Então são várias letras, são letras dispersas também. E dispersas porque é como se eu falasse, não, mas a ordem ela está abalada, né? Então não dá para começar não dá para eu confiar no alfabeto como se confiava antes, né? Então o livro é feito de ensaísmos de pequenas formas, né? Sobre vários aspectos que no fundo são conectados. Eu espero que a conexão acabe aparecendo. Né? A questão da política de narratividade que ele propõe, eu achei muito interessante para o projeto e temos um argumento. Temos um argumento concreto para fazer isso, que é porque a tese é sobre políticas de narratividade, certo? Uhum. E a questão do fragmento está toda ali, mas é bom escutar um filósofo desse calibre falando aquilo que a gente está falando há 10 anos sem parar, 15 agora, considerando desde a entrada no doutoramento. Por que eu trouxe esses recortes do Safatli? Primeiro, porque ele está trazendo o cenário. Ele traz o cenário. O cenário que as nossas alunas pesquisadoras estão inseridas. Então, ele traz o cenário. Ele traz o esvaziamento, a implosão social dessa sociedade neoliberal, o cerceamento à imaginação social. E ele traz a questão do sentido, porque eu acho que a questão do sentido ela é o motor das nossas matrículas. Quem se matricula nos nossos cursos está buscando um sentido.
Acho que é isso. Então, foi nesse sentido que eu trouxe esses elementos. Especialmente porque a gente pode bater um pouco no próprio prêmio. A gente pode também tensionar. E se a gente souber fazer isso, pronto. Eu acho ótimo, Nina, eu acho ótimo. Ele fala, né? Talvez a nossa forma de escrita pede uma revisão, depois do momento em que ele conta como é a escrita dele, né? Nossa, o gatinho. Depois dele contar o como é e perceber aquilo que ele recebe e revisitar, ele diz, talvez a nossa forma de escrita pede uma revisão. E a nossa, falando da academia, né? Da forma acadêmica de escrita. Lu, o que eu achei interessante também foi uma coisa que a gente faz sem ser por esse nome, quando a gente aposta nos processos de subjetivação e na produção de singularidades nos nossos cursos, que é a questão das colisões. O que ele está chamando de colisões aí é o comigo dentro que a gente fala, que é uma força real. Hoje mesmo, a gente teve uma aluna do Terapias que mandou um TCC e falou assim, também estou escrevendo livro, logo mando. E ela nem sabia escrever, dizia ela, no começo do processo. Compreende? É real. Uma imagem bobinha sempre vem, que eu vou falar assim como última coisa que eu vou falar hoje, mas sei onde é que aquilo fica. Acho que é no senso comum, uma historinha boba das estrelas na praia, das estrelas do mar, que o menininho tá jogando estrelas no mar de volta, e alguém passa e fala assim, mas que diferença vai fazer? Está cheio de estrelas, porque de vez em quando tem, né? As estrelas vêm e morrem na beira da praia. E ela fala assim, mas que diferença que vai fazer você devolver essas estrelas para a água? Vai fazer diferença para aquelas estrelas que foram devolvidas. É um pouco isso, é pequeno o que a gente faz, é mínimo, mas as pessoas que passam, elas se fortalecem. E uma pessoa fortalecida, propondo... Você acredita que nós temos uma aluna chamada Carla Isadora, que fez um curso online com aquilo que ela aprendeu na nossa pós-graduação? Então, é essa multiplicação que eu tinha preparado, era isso. E vamos avançar para fazer esse longo trabalho. Mas eu acho que a gente pode ir pelos fragmentos, porque é o nosso jeitinho. Sim, sim. E falando sobre a colisão, fazendo uma coisa que a gente faz, que você já contou, que é o que ele falou, que é um tempo que é capaz, que as pessoas são capazes de partilhar as colisões. Então, essa partilha do medo, ou da insegurança, ou, né, do não sei fazer, a gente tem um lugar seguro para fazer isso, e a gente faz aqui, ao vivo, para todo mundo que quiser assistir, mas num lugar seguro, né? Acho que é isso. Eu acho que é viver sem nenhuma segurança, mas com pura confiança. Confiança na capacidade sempre atuante da dimensão intelectual, espiritual, fazedora do que a gente tem, sabe? Acho que é um pouco isso. Mais alguma coisa que gostaria de trazer? Não. Muito mais bem. Nada. Acho que agora é irmos. Então, é sempre uma alegria estar escondido e um desastre não ser encontrado. Estive aqui com a minha querida Lu, ela lá e eu cá. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes. Lu, eu não queria de jeito nenhum adiar o nosso encontro de hoje, mas eu estou num esgotamento. Então,
quero agradecer demais. Amanhã é o último dia de reunião com as mulheres da Residência Artífice, foi lindo. Aí estou preparando a aula de sábado da pós-graduação, vamos fazer aquele jeitinho, uma aula para fora, outra aula para dentro. E quero te agradecer demais, mas eu preciso comer alguma coisa, que eu estou com fome. Eu já não comi nada. Para não falar comer nada, comer um naco de queijo branco, mas já acabou meu chá, já estou desse jeito. E estou trabalhando físico, estou gostando de ver, eu já carreguei muito peso, estou me sentindo mais forte, sabe? A faxina foi boa para isso também, mas eu estou bem cansada. Tá bom, Nina. Tá bom, querida? Tá bom, vai descansar. Agradeço demais, viu? Imagina. Depois eu vou editar e a gente publica. Confusão toda. Hã? Desculpa a confusão toda. De luz. Eu adoro, sabia? De gato que me para. Vou ligar aqui e vou embora. Beijinho, Tá meu bem. Bom descanso. Tchau. Tchau.